Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês com o programa Galvão e Amigos. Então, se você não já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino, vamos para mais um corte que eu preparei para vocês, galera. São Paulo, Palmeiras e Flamengo estão na Libertadores, mas não estão mais na Copa do Brasil. Então faz o quê? Inverte o calendário. Aí o Campeonato Brasileiro termina no dia 7 de dezembro, 3 dias antes de começar a Copa Intercontinental. A Copa do Brasil vai para o dia 21, que era a data do Campeonato Brasileiro. Termina o Campeonato Brasileiro esse ano e a gente vai ter o direito, se Deus quiser, de torcer para um brasileiro na Copa Intercontinental. Mas o Flamengo já ficou na bronca. Já ficou na bronca. Quem é que vai conversar comigo? Gabi Marino. Me diga o que está acontecendo no Maracanã, Gabi Marino. Por favor. Boa noite. Tudo bem, Galvão? Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui na tela da Band. O Flamengo acaba de divulgar uma nota oficial criticando, então, essa decisão da CBF de mudar as datas aí, antecipar a final do Campeonato Brasileiro e adiar as finais da Copa do Brasil. Em nota, o Flamengo disse que o fato do torneio intercontinental de clubes estar programado para dezembro de 2025 já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. O Flamengo disse ainda que essa decisão que antecipa rodadas e em curto período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens também, inclusive reduzindo aí o horário mínimo entre as partidas. O Flamengo ainda disse que essa medida favorece indiretamente alguns clubes que não estão mais na disputa da Copa Libertadores da América. Por fim, o Flamengo cobrou do presidente Samir Chaldi também da CBF para reconsiderar essa decisão dessa mudança do calendário do futebol brasileiro. Galvão, é com você. Muito obrigado pela informação. Se tiver novidade, fale com a gente. Gente, eu já há alguns anos, todo mundo sabe que eu sou Flamengo. Então, eu posso falar de... Dois, o Luxemburgo também, aqui. O Luxemburgo também já fala. Eu. Três. O Leonardo também. A decisão é de uma gestão anterior, essa decisão é de uma gestão anterior da CBF, e a informação que eu tenho da CBF é que os clubes quiseram assim. Existiam só duas possibilidades do campeonato ter a garantia de terminar. Ou se jogava na data FIFA, ou se arriscava do jeito que foi. Sim. Preferiram se arriscar. Agora, a mesma dificuldade, o Flamengo disse que o BAP, a gente sempre me dei bem com você, cara, mas você gosta de uma confusão também, hein? Mas o presidente do Flamengo, você ri, né? É diferente. BAP é quente. Tá sentindo saudade dessa coisa de poder falar assim, tô gostando. E aí, o Flamengo está sendo prejudicado porque usar as datas da Copa do Brasil para se preparar para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. Agora, se não muda e se ganha a Libertadores, faz o quê? Para o Campeonato Brasileiro ou vai jogar o Campeonato lá Mundial de Clubes? O Intercontinental de Clubes. E vejam como se vê diferente. Aqui é assim, pá, nosso programa vai e vai trazendo. Então, se nós ouvimos lá do Flamengo, a situação do Palmeiras é a mesma. O Palmeiras está na luta pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Abel. Assim, não sei quem contra quem, que cidade será, nem nada. Não sabe. Quando você fala ali a sorte, jogaram com isso porque Palmeiras e Flamengo caíram fora da Copa do Brasil. São Paulo. Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Tá bom, mas tá ok. Faltou o São Paulo, cara. Sim, faltou o São Paulo. Tá Libertadores também. Sim, candidato também. Exato, caíram os três. Aí o Botafogo vai fora também. Devem ter pensado no Botafogo também. Então, ali na Copa do Brasil, não terá problema que não vai ser um campeão, vai ser o São Paulo, o Palmeiras, ou o Flamengo, vai ser. A gente torce para que seja um brasileiro. Aí eles não teriam problema para viajar, porque dia 7 ali
tem que viajar, porque dia 10, quando vai ter essa primeira O jogo semifinal... contra o Cruz Azul, não sei se é no Catar ou se é na Arábia Saudita. Exatamente. É longe, a beça, para viajar no dia 8 para jogar dia 10. Não, ainda que fez o Botafogo ano passado, chegou lá, tomou de 3. Porque são vários locais, né, por lá. Então, Tem que mudar. Por isso que eu fiquei em dúvida agora. Então, o campeão ali, tal, se for o campeão da Libertadores, se for também brasileiro, ele também vai jogar, ou não, mesmo que não seja, o campeão vai jogar dia 10, a não ser que antecipe dia 9, sei lá, deu certo. Normalmente, a última rodada, os jogos no mesmo horário, todo mundo. A alternativa desse do dia 7, para não viajar dia 8, chegar dia 9, para jogar dia 10, manda alguns jogadores antes. Manda o quê? Jogadores antes. Sim, mas aí você vai jogar com o time reserva, se você estiver decidindo o título. Aí, não sei. Você não vai Aí colocar é o treinador que vai decidir. Paulo, o São Paulo está mais ali atrás. Mas o Flamengo e Palmeiras dominam o Campeonato Brasileiro. A tendência é que seja decidido ali entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Então. Aí você vai para a final da Libertadores, vai para o Campeonato Brasileiro. Você está disputando o Campeonato Brasileiro. Você manda jogador embora, desiste do Campeonato Brasileiro? Não, embora não. Tem que mandar alguns que você pode mandar. Alguns que pode mandar. Para não correr o risco de chegar lá dia 8 e jogar dia 10. Para não acontecer o que aconteceu com o Botafogo no ano passado, que foi campeão brasileiro da Libertadores. Libertadores brasileiro, ganhou tudo. E 2 dias depois já estava jogando lá e perdeu na primeira parte. A solução na Europa foi aumentar o elenco, né? O Flamengo tem, o Palmeiras tem. Você tem que ter um elenco, né, muito maior para você tentar, inclusive, fazer o que o Falcão está propondo. Só que inclusive o Botafogo jogou o primeiro tempo com o time reserva. Saiu perdendo no primeiro tempo, quando botou o título lá para voltar para buscar, não buscou mais. Galvão, é tudo muito apertado. Galvão, posso falar só uma coisa sobre essa discussão de mudança de data? O Flamengo não gostou? Eu gostei da entrevista do Abel. Achei a entrevista do Abel ótima. Acho que o comportamento do Palmeiras nesse sentido é ótimo. Eu tenho uma visão um pouco mais ampla dessa questão. Nós estamos vivendo um momento mundial de egoísmo. Você vê que as dificuldades das relações, de as pessoas entrarem em acordo, das pessoas se respeitarem no mundo todo, ela está difícil. Quando você traz para dentro do futebol, isso fica nítido, mais nítido. O egoísmo de você querer ter a sua vantagem, você não querer ceder para todo mundo ter o mesmo tipo, não é privilégio, o mesmo tipo de solução. Sempre tem alguém, em todas as discussões, todas as vezes, tem um time, ou 2 times, ou 3 times, que pensam só no próprio interesse, que aí dificulta a aceitação de uma coisa. O Leonardo falou um negócio que é o segredo para não acontecer isso, pensar antes, ter uma votação, uma discussão com os presidentes dos clubes e os clubes entrarem num acordo bem antes de terem possibilidades para se resolver o problema do calendário, como foi resolvido agora, por sorte. Porque se Palmeiras, São Paulo e o Flamengo estivessem na Copa do Brasil, não teria solução. Não teria solução. Por isso que eu disse que a sorte, aí veio a inteligência. Não, e daqui 50... Na Europa, você... Há quantos anos você está por lá? Muitos, Galvão. Tenho até saudade daqui, realmente, que eu estava conversando com o Vanderlei antes. Falei, se eu tivesse vivido parte da minha vida aqui, eu acho que talvez tivesse um prazer diferente. E vindo aqui ainda fico mais saudade ainda. Eu tenho muito tempo. Mas sei que é bom. É ajudado muito o futebol brasileiro com a tua capacidade dentro da gestão e não dentro só de jogar futebol. Seria muito bom. Tá? Não sei, mas... Ele não vai falar, mas nós somos muito amigos, já conversamos muito. Teve uma época na vida dele que ele pensou em se candidatar presidente da CBF para tentar dar um jeito no futebol brasileiro. Porque a coisa é complicada mesmo. Não, sou eu, não dar um jeito no futebol brasileiro. Né? Fazer um trabalho bonito, fazer um trabalho. Não, me colocar à disposição, vamos botar assim. Aí, você jogou na França, jogou na Itália, mas a sua ligação com a Itália, né, com o Milan, por exemplo, você foi jogador, você foi técnico, você foi diretor, na França você jogou no Paris Saint-Germain, foi diretor do Paris Saint-Germain. Aliás, o Gabriel Gama avisa, o Flamengo tinha feito 8-0 contra o Fortaleza no Maracanã, o time de 1981. O time mais histórico do Flamengo até hoje. 1981. Então dentro da era dos pontos corridos, é a maior goleada 8-0. 2003 para cá. 2003 para cá, ou se você quiser fazer um recorte com 20, enfim. Mas essa do Flamengo é a maior goleada. Eu estou me lembrando da bronca do Felipe Luiz no Pedro. No Pedro. E das reações. Quando você vê o histórico do Flamengo nos últimos anos, que, repito, sempre teve o melhor elenco, às vezes com bastante sobra, e você vê as eliminações contra a Olímpia e Peñarol, principalmente,
você entende ainda mais aquela bronca no Pedro. Porque, infelizmente, tem gente que, para dar valor ao seu trabalho, precisa sentir a sua posição ameaçada. Isso faz parte do ser humano. Ganhando muito dinheiro e sendo do nível técnico que o Pedro tem, que o Pedro possui, porque o Pedro é, com alguma sobra, o melhor centroavante, no mínimo em atividade na América do Sul, tecnicamente falando, tudo que o Pedro precisa é um comportamento dos outros jogadores, um comportamento que é o que o Filipe Luís exige. E quando ele foi falar aquilo, talvez pudesse ter feito de um outro jeito, o tom, as críticas, muita coisa já havia sido dita antes, e até por capitão do clube, do time, ele havia sido cobrado. Eu tenho a impressão que aquilo fez muito bem para o Pedro. Porque hoje, é óbvio que o Felipe podia colocar o Pedro, porque o Vitória não ia pressionar o Flamengo muito. E compensava, sob o ponto de vista do que é melhor para a equipe, você ter o Pedro e o Arrascaeta jogando juntos, porque o maior desafio era, como disse o Calçade, abrir a defesa do Vitória, fazer um gol rapidamente. Em 7 minutos, o Flamengo tinha chutado 5 vezes, vencia por 2 gols e tinha escanteios a favor. Em 7 minutos de jogo. Sim. Porque o Pedro fez essa pressão. Sim. Porque na ideia de jogo do Filipe Luís, a primeira coisa é impedir que o adversário chegue no seu campo de ataque e chute bolas em gol. E para isso você precisa de muita pressão na frente. Entre abrir mão de um pouco de pressão na frente e ganhar mais qualidade de definição, ele abre mão um pouco, ele mantém o Arrascaeta, porque é o principal construtor da equipe, é o jogador mais técnico que o Flamengo tem atrás do centroavante, e vem jogando com o Bruno Henrique, que é um jogador mítico, que é um jogador enorme, que é um jogador campeoníssimo pelo Flamengo, sim, faz a pressão, mas é óbvio que o Bruno Henrique, na área, não tem a qualidade do Pedro na finalização. Ninguém tem no futebol brasileiro. Dentro da área, a qualidade do Pedro na finalização. O Pedro se comportando assim, ele vai ganhar posição. Pelo que ele falou na saída de campo, acho que ele entendeu bem o recado mesmo. Porque hoje ele já falou de novo. Falou algumas coisas que acontecem comigo, eu aprendi e tal. Eu acho assim, senão eu quero elogiar o Bruno Henrique também. Porque senão... Porque nenhuma crítica a ele. Porque a questão é assim, acho que aí vai valer muito o jogo, vai valer muito o adversário, vai valer muito o que o Filipe Luís quer naquela partida especificamente. Então, num jogo de mata-mata fora, na Libertadores, contra o adversário duro... Talvez ainda faça sentido, apesar da excelente atuação do Pedro hoje, ainda faça sentido o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique é tecnicamente também muito bom, o Bruno Henrique é um jogador que tem capacidade de puxar contra-ataques de uma maneira indiscutível, o Bruno Henrique pressiona pra caramba, marca pra caramba o time adversário. Então, é isso que eu tô falando. E cresce em jogo grande. E cresce em jogo grande. Cresce em jogo grande. Então, eu acho que assim, é maravilhoso você ter alternativas. E não tem drama um ou outro ficar no banco. E eu acho que o Filipe Luís está muito claro para mim que ele vai usar de acordo com o que ele precisa para cada jogo. Agora, também é legal demais ver o Pedro fazendo a atuação que ele fez hoje, tendo a atuação que ele teve hoje, porque ele precisa disso para ser um postulante a vaga de titular, mesmo nos outros jogos, em que talvez em algum momento o Filipe Luís fique na dúvida sobre quem vai jogar ou não vai. Porque acho que tem jogos muito claros em que você precisa da pressão na saída de bola do adversário, que você precisa daquilo que o Bruno Henrique faz. E tem jogos muito claros em que vale mais a pena você ter um cara como o Pedro, como o jogo de hoje. E para mim, como qualquer jogo que tenha um adversário notadamente mais fraco, o Flamengo jogando no Maracanã, com a qualidade que ele tem dentro da área, acho que não tem muita discussão que ele tem que jogar. Mas é isso, eu acho que hoje o Filipe Luís está muito com essa ideia. Pode ser que em algum momento, por crescimento de um ou por queda de rendimento do outro, alguém se coloque como titular indiscutível no Flamengo. Mas hoje, acho que os titulares indiscutíveis são outros. Eu não vejo o placar do jogo de hoje interferindo nas ideias do Filipe Luís. Não vai interferir ou nunca. Gerando dúvidas. Ele é pragmático. Não vejo, ele entende exatamente o que foi o jogo de hoje, tanto que ao entender o que era o jogo de hoje, ele escala o Pedro. O Flamengo tem 9 gols em 20 jogos, sofreu 9 gols. E foi para 44 hoje. Ele tem o melhor ataque e a melhor defesa do brasileiro. Ele tem quase tantos gols quanto os pontos. Ele tem 46. Então, ele sofreu um gol contra o Inter quando tinha jogo ganho. E ele, assim, por que ele tomou 9 gols? Porque é um time que filtra a jogada. Ele filtra a bola. Ele não deixa a bola lá para cima dele o tempo todo. Não é um time que, ao não marcar a saída de bola de um adversário qualificado,
essa bola vai parar dentro da sua área. Então é por isso que ele exige, e ele está corretíssimo, a pressão imediata na saída de bola do adversário. Não é porque se você tem um adversário, e não é o caso do Vitória, que constrói bem, sai muito bem na construção, você precisa de um time que pressione muito melhor. Né? Não é o caso do Vitória. Então, hoje ele sabia que o jogo ia se dar em metade de campo. E isso não diminui o placar que ele construiu, não diminui a atuação do Pedro. Apenas o seguinte, existem partidas e partidas, situações que são completamente diferentes e adversários que são muito bem estudados hoje. Em outros tempos, você ia para jogar o seu jogo, muito tempo lá atrás, contra qualquer adversário. Hoje você vai para jogar o seu jogo, mas você observa muito o que faz o adversário, quais são as vulnerabilidades que ele tem, como você pode marcar gols, o que você tem que fazer para se defender no que ele é muito bom. O jogo é isso. No caso do Vitória, essa análise tudo é pouquinho. Isso. Vitória, sim, o Flamengo foi lá e teve o comportamento para fazer essa diferença ficar grandona. Se não fosse o comportamento do Flamengo, ele poderia ganhar esse jogo por 1-0. Se ele tá mole, se os caras não estão nem aí, cara, a gente tá cansado de ver time que muito bom quando pega um time ruim e não tem o comportamento correto, que é jogar como se dane-se. Se o adversário não é bom, é problema dele. Sim. O seu é jogar sempre no nível alto. Quando você não faz isso, você se enrosca. Sim. E o Flamengo não quis se enroscar. Vamos com o Felipe? Vamos embora. Vamos lá. Felipe Luiz. A gente conversando aqui antes da sua entrevista, até de campo. E recentemente você tinha falado que inicialmente o Saúl tinha vindo para aquela posição ali mais ou menos que jogava o Gerson, que você enxergava ele ali e que, claro, ele também poderia jogar como volante. Eu queria saber se você mudou de opinião, se agora você enxerga ele mais como um volante, essa dupla que ganhou uma sequência de jogos, se não me engano, 3 jogos seguidos juntas. E aí, ok, tem o retorno do Pulgar, mas se você enxerga o Saúl já mais nessa posição como volante, ou se a tua ideia depois é arrastá-lo ali para a ponta ali? Como eu falei, o Saúl é um desses jogadores que podem fazer várias posições. Igual era o Gerson, né, que também jogava de volante, podia jogar mais adiantado. As circunstâncias que aconteceram com lesões, com cartões e com a falta, né, de alguns jogadores, como a lesão do Eric, o próprio Alan teve uma lesão, o Nico, me fez pensar em trazer ali também, principalmente pelo momento do Plata e do Luiz Araújo, onde estão cada vez melhor os dois. O Plata está num momento extraordinário também, e eu sei que o Saúl tem muito mais para dar naquela posição mais adiantado, mas é verdade que deixou essa dupla de volantes que você citou, Saúl e Jorginho, deixaram um bom sabor desde o primeiro jogo e cada vez mais estão mais entrosados, porque eu acredito muito nessa relação, como eles se entendem dentro do campo, como eles se procuram, e eles estão se procurando cada vez mais, estão se entendendo, se complementando e fazendo as coberturas necessárias tanto com bola como sem bola, onde estão muito bem compenetrados e é isso, mais concorrência e melhor para mim. Felipe aqui, boa noite. Hoje veio a nota artística, né, que você tanto fala. O Flamengo, 3 minutos de jogo, 2-0. E como você falou, em momento nenhum o time recuou, jogou com resultado o tempo todo ali, respeitando a vitória. E até o Mister falava muito sobre isso. A melhor maneira de você respeitar o seu adversário é continuar jogando como se o jogo tivesse 0-0. Mas eu quero falar, sua equipe no Campeonato Brasileiro fez 49 gols, tomou 9 e tem 35 de saldo. Hoje o Palmeiras é o segundo colocado, tem 12 de saldo. Você tem mais de 20 gols de saldo do segundo colocado. Eu queria que você falasse desse conjunto que está virando o Flamengo nesse segundo semestre, nesse segundo turno, e do crescimento da equipe desde o jogo do Inter em casa para cá. No Beira-Rio, o time jogou melhor ali, agora o segundo jogo também, e final de semana, enfim. Queria que você falasse desse crescimento no segundo turno. Obrigado. Bom, como eu falei na outra coletiva, quando chegam muitos jogadores novos e tem entradas, saídas, o grupo ele se transforma, né? O ambiente ele se renova. Muitas vezes existe um período onde parece que o grupo está encontrando nova alma ali. E esse momento passaram alguns jogos e o grupo está criando essa identidade. Eles estão cada vez mais amigos, dentro e fora do campo, estão se conhecendo cada vez mais, estão se
se adaptando a... É isso aí, nação. Esse foi mais um corte do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Paz, que atropelo, que amasso do Mengão, vencendo 8-0, triunfo, vitória, vencendo vitória no estádio do Maracanã. Que chocolate, aula de futebol. A equipe de Felipe Luiz demonstrou hoje, deu um show aí no Maracanã para a torcida rubro-negra.